Fraternais saudações. E em um dos nossos vídeos recentes, dignos, uma irmã nossa chamada Simone, inscrita aqui no canal, deixou na parte dos comentários a seguinte pergunta sobre a qual nós vamos refletir agora. Abre aspas. Frater, diz a Simone, a referida irmã, posso colocar um cristal branco com açúcar para chamar cliente? Sou autônoma. Obrigada pela resposta. Repito, frater, posso colocar um cristal branco com açúcar para chamar cliente? Sou autônoma. Obrigado pela resposta. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir agora, sobre a possibilidade ou não, sobre a forma correta de se utilizar a magia prática, a magia ritualística, a magia cerimonial, a psicurgia, também para se atrair cliente e nos negócios. Sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 369, 369º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, se você for novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sino e deixe aqui nos comentários também, se você já é um assinante, já é inscrito, a seguinte mensagem: eu atraio todos os dias as melhores oportunidades. Eu atraio todos os dias as melhores oportunidades. Escreva de todo o seu coração, chancelando isso também na sua psicosfera neste momento em que você assiste a este vídeo, independentemente da época. Eu atraio todos os dias as melhores circunstâncias. Eu atraio todos os dias as melhores circunstâncias. Deixa aqui nos comentários e vamos responder na medida do possível, particularmente os senhores. Pois bem, dignos, antes de entrarmos propriamente numa resposta concreta a esta nossa irmã Simone, inscrita aqui no canal, é importante resgatarmos a ideia central do que seja magia. E segundo o próprio mestre Therion, magia é, abre aspas, a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, fecha aspas. Magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, principalmente se utilizando deste veículo diáfano, deste veículo sutil, que esotericamente nós chamamos de plano astral, de plano consciencial, ou seja, é utilizando-nos da força do pensamento, da força da emoção, da força da visualização ou da imaginação criativa, é que nós estabelecemos elementos fundamentais capazes de nos colocar em sintonia com aquilo que nós desejamos. Por isso é que a magia ela é algo universal, porque tanto a vontade, que é aquele desejo intenso, enraizado e profundo, assim como a imaginação, que é a capacidade de ver antecipadamente aquilo que se deseja, ou mesmo a emoção, são elementos pertencentes aos seres humanos como um todo e, portanto, que se manifestam em todas as religiões, em todas as crenças, em todas as culturas. Quando nós estamos utilizando um determinado ritual, quando nós estamos fazendo um direcionamento, nós estamos nos utilizando principalmente destes elementos. Guarde isso consigo: vontade, imaginação e emoção. Vontade, imaginação e emoção. Vontade, imaginação e emoção. É o triângulo fundamental, até de um ponto de vista hermético e rosacruciano, através do qual a magia, de fato, coloca as suas engrenagens em movimento e pode funcionar, independentemente do ritual, independentemente dos ingredientes que você utilize, independentemente dos seus recursos intelectuais e culturais, independentemente da cultura religiosa, da divinação ou dos deuses que você venha a utilizar dentro do seu ritual. Magia é a arte e ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, se utilizando desse veículo astral através desses três elementos. Isto posto e colocado, dignos, nós temos que lembrar que vão existir fundamentalmente, é claro, existem outros tantos tipos, mas existe aquela magia que é ritualística, em que o indivíduo se utiliza de determinados elementos simbólicos associados àquilo que ele deseja chamar, invocar ou evocar, e também vai existir a magia mental, comumente chamada de psicurgia. Tanto uma quanto outra vão ter que se utilizar desses três elementos, a saber, a vontade, a emoção e a imaginação. Aqui, neste caso, está posicionando o seguinte:
Olha, eu posso me utilizar na magia ritualística desses elementos, a saber, colocar um copo, né, colocar um cristal branco com açúcar dentro de um copo com água, porque aqui a gente estava falando sobre isso, sobre como utilizar o copo com água através da magia. Pois bem, a resposta é sim, ela pode se utilizar, porque a água vai simbolizar o próprio plano astral através da emoção, na conexão com os elementos, o cristal vai simbolizar a própria vontade e a consolidação e o açúcar também, sendo que eu faria um reparo aqui. Quanto mais próximos os elementos utilizados forem do natural, melhor. Portanto, o açúcar que geralmente se utiliza é um açúcar refinado, é um açúcar comercial. Então, por exemplo, eu substituiria neste caso, para quem tem vocação e deseja se utilizar de algo mais ritualístico, utilize, por exemplo, mel. Você pode colocar um cristal, você pode colocar mel, pode colocar isso com um pouco de água, enfim, coloque no seu ambiente ou mesmo outra simbologia quaisquer. Tudo vai depender da linguagem do indivíduo. Alguns dos senhores vão se afinar com esse tipo de ritualística, até por tradição familiar. No Brasil isso é muito comum, ter isso na porta de restaurantes, de bares, de comércio em geral, ou mesmo de casa. E outras pessoas vão se conectar com outros tipos de magias e de conexões ritualísticas. Quem está certo e quem está errado? Todos estão certos na medida em que se utilizam com sinceridade da sua magia pessoal calcada, fundamentada, enraizada na vontade, na emoção e na imaginação. Lembrando que imaginação é imagem em ação, é a sua capacidade de visualizar. Agora, alguns dos senhores podem se perguntar, mas isso é realmente necessário, já que psicurgia, ou seja, só a magia mental funciona? E a resposta é sim, não para todo mundo. Algumas pessoas vão ter a sua fé fortalecida, lembrando o que é fé, na visão de Paulo de Tarso, inclusive, abre aspas, o discípulo tardio de Jesus. Fé é a firme crença das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fecha aspas. Fé é a firme crença, é a certeza de algo que ainda não se vê, de algo que ainda não está concretizado, mas que se espera, ou seja, do qual se tem esperança, mas não uma esperança passiva, deitada em berço esplêndido, mas uma esperança ativa, proativa, condizente e atenta também às oportunidades. Portanto, sim, algumas pessoas terão maior facilidade em colocar a sua fé, em colocar a sua magia, em colocar o seu poder pessoal, em colocar a sua energia astral em movimento, quando elas se utilizam de determinados elementos. Pode ser os 4 elementos: água, terra, ar e fogo. A pessoa pode se utilizar de uma espada, pode se utilizar de uma imagem, pode ter imagem de deuses, por exemplo, quando o indivíduo se utiliza de determinados nomes cabalísticos, ou mesmo de palavras iniciáticas, ou de quaisquer outros meios. Ele pode ter, através disto, um veículo de fortalecimento, de enraizamento da sua própria fé, da sua própria convicção, do seu poder e da sua magia. Portanto, digna irmã, se você se sente conectada com este ritual, o pratique. A única coisa que eu faria aqui como substituição é aproxime o máximo possível do natural. Mel também natural. É claro que existem muitas qualidades de mel que são falsificados, claro, mas procure aquele que for o mais próximo do natural possível. E neste sentido, sim, você pode utilizar. Troque isso periodicamente, não deixe isso também lá ad eternum, pegando poeira toda a vida. Não, troque vez por outra, refaça o seu ritual e sim, sempre visualize o seu comércio cheio. Sempre agradeça ao universo, todos os dias diga isso: eu atraio as melhores oportunidades, eu atraio as melhores oportunidades, eu atraio as melhores oportunidades e sou profundamente grata por isto. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estas e outras reflexões sob outros ângulos futuramente. Paz profunda.